Pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos mais uma vez. Eu vou deixar mais um conteúdo, uma reflexão para o coração de vocês. Gostaria muito de chamar a sua atenção. Desativa o poder do narcisista quando ele pensa que ele tem total poder sobre a sua mente. Você vai desativar o falso poder que o narcisista diz que ele tem quando ele quer que você pense tudo sobre ele o tempo todo. Como? Se vendo inteira, pois o narcisista, ele trabalha o tempo todo para fazer a vítima se sentir incapaz de tomar a decisão por conta própria. E cada vez que ele vê que essa vítima não decide nada sozinha, sem a permissão dele, ele vai se sentindo no comando da relação. Então, quando a vítima vai se entregando dentro da relação, isso dá muito poder para o narcisista, para ele continuar te controlando. E na medida que ele vai te controlando, ele também vai te adoecendo. Então, quando você perceber que o narcisista, ele conta com os seus aplausos para ele continuar, seja indiferente com ele, seja justa com você, mas seja indiferente com ele. Pois ele usa a atenção das pessoas, mas principalmente da vítima, para que essa vítima comece a diminuir e esse narcisista começa a crescer cada vez mais no palco. Então, ele acha que as pessoas vão servir de plateia para ele o tempo todo, só que as vítimas acordam. E tudo ali na mente dele, todo mundo que está aplaudindo ele, dando lugar para ele, são palhaços. Ele é o centro. Então, o melhor jeito da vítima se comportar dentro dessa relação, quando esse narcisista tenta puxar a mente dela para dentro do que ele está fazendo, dê para ele as suas costas, dê para ele, não dê para ele a sua atenção, vire o seu olhar para outra direção, não seja que não seja a direção que o narcisista esteja mostrando para você olhar. Olhe, mas olhe em outra direção, olhe para outra coisa, olhe e observe outro nível de vida que te espera. Porque, na verdade, o que ele espera é que você continue olhando para o que ele está fazendo. E o que é que ele espera? Que quanto mais você continuar olhando para o que ele está fazendo, mais ele vai tomar a mente dessa vítima e vai fazer com que isso vire uma obsessão na mente dela. Ela começa a se comportar como uma pessoa obsessiva. Então, o narcisista depende que essa vítima o aprove, o aplaude, o acompanhe, o siga, né? Fala assim para ele o tempo todo, o glorifique, o veja ele acima. Ele precisa desse olhar seu. E se você desvia o seu olhar disso, você vai estar com a sua vida mais pautada naquilo que você quer que aconteça para você. E o que você quer que aconteça para você? A sua libertação desse ciclo abusivo. Então você não depende do que o narcisista acha para você viver de verdade. Você vive de verdade independente do que o narcisista pensa. Então tá aí a diferença. Você é você e narcisista é narcisista. Então olha quem é você e olha quem é o narcisista. Narcisista vê as suas vítimas sendo esmagadas energeticamente falando e sem poder de tomar decisões por elas mesmas, porque elas estão com a mente voltada para o que eles estão fazendo. Então, quando ele percebe que essa atenção está 100% voltada para ele, ele começa a se ver poderoso demais e no controle dessa situação. Então, observa que o narcisista, ele busca o que você expressa com o seu semblante diante dele. Ele vai ficar te lendo, te observando o tempo todo. Então, preste a sua atenção em você, nas suas coisas, naquilo que você quer que aconteça na sua vida. Porque se você desvia o seu olhar daquilo que ele está fazendo, não dando atenção para ele, para aquilo que ele gostaria de ver você olhando, é como se você não estivesse dando atenção para um cão morto no meio do asfalto. Vou olhar um cão morto e ele vai ver que você não está olhando porque não tem nada de interessante ali. Mas sim, a sua atenção está voltada para a sua vida, para as suas coisas, para aquilo que você quer que aconteça na sua vida. Narcisistas não são o que eles falam. Eles têm muita palavra. Sabe? E eles querem, na verdade, neutralizar o seu sim. Todas as vezes que você falou sim, meu gato,
Todas as vezes que você falou sim para o narcisista, ele ficou aplaudindo, ele gostou, ele estava ali para poder aceitar esse sim. Mas ele joga também com a sua mente durante um período de tempo para ver você falando não. E quando ele vê você falando não, na verdade o que ele quer é fazer você voltar atrás desse não que você falou e você voltar a falar um sim novamente para ele, ou seja, causar uma confusão na sua mente. Narcisista se perde na própria mente dele quando ele vê, né, que você não vai dar mais nada para ele, nem vai dar importância porque vem dele, ou seja, você não tem interesse em saber o que acontece na vida dele. Você não vê, você não sabe, você não sente, você não ouve. Não tem nada dali que te interessa, porque tudo ali não passa de um jogo. E você já sabe as cartas que ele vai jogar para te puxar de volta quantas vezes preciso for. Então esteja ocupada com as suas coisas, com a sua vida. A escassez do narcisista, é um problema dele, não é um problema da vítima. Você está enxergando o que acontece. E quando você enxerga nitidamente quem é um narcisista, você também está dando uma oportunidade para você enxergar novos horizontes e melhorar a sua vida, e não aquilo que o narcisista gostaria de ver você vivendo. Ou seja, ele cria uma história e quer que você acredite que aquela história é uma verdade. Os seus pensamentos são seus, não são do narcisista. A sua verdade é sua, não é do narcisista. A sua felicidade, a sua prosperidade é sua, não é do narcisista. O que você vive em você é responsabilidade sua. Então, viva para você, em você e por você. E não permita que ninguém o faça da sua história um rascunho. Não, você está com a caneta na mão, você escreve a sua história. Comece a desobedecer os comandos do narcisista, que você vai começar a ser mais assertiva com a sua vida. Enjeite as migalhas oferecidas por ele. Negue a aceitar menos do que você merece. Se está te oferecendo menos do que você merece, você não tem que aceitar. Não dê nada de bandeja para o narcisista, porque ele usa os seus bons sentimentos para depois pisar na vítima. Boazinha não leva a vítima a lugar nenhum. Seja justa com você e não boazinha. E narcisista sabe que ele tem que fazer o que tem que ser feito, ainda que ele atropele a vida dessa vítima para poder favorecer a ele somente. Então, o que nós falamos aqui para as vítimas? Enterre os abusos do narcisista nas profundidades que existe. Enterra isso e dê o caso por encerrado. Porque narcisista nunca vai saber lidar com pessoas saudáveis. Eles precisam fracassar com a vida dessas pessoas para eles poder fazer parte dessa história onde eles têm o comando sobre a vida dessas pessoas, domínio sobre a vida dessas pessoas. Porque ele precisa passar a imagem para a vítima que ele manda, que ele dá comando. Como assim? Você tem o poder próprio na sua vida de tomar decisão sem que o narcisista está presente. Isso para ele é uma afronta. Então, você pode pegar o seu poder de volta. O poder sempre esteve com você, não com o narcisista. Porque na mente dele, se ele não tem, é porque você tem. Se ele não faz, é porque você faz. Se ele não é porque você está sendo. Os outros é culpado da vida dele não dar certo. Ou seja, você é responsável pela vida dele dar errado. Mas se algumas coisas der certo, ele não vai falar que foi você que ajudou a ele. Nunca ele vai falar isso. Ele vai falar que foi mérito dele. Então entenda uma coisa. O que você está fazendo e vivendo, o narcisista vê isso como se fosse uma afronta para ele ir perdendo pela vida. Tipo assim, eu estou perdendo para você ganhar? Ah, a culpa é sua. Então ele vai culpar os outros e principalmente a vítima.
pelos próprios fracassos deles que eles não dão conta de resolver. Então veja no interno o narcisista quem ele é, o que ele se apresenta a ser, porque ele se apresenta a ser um ser perfeito para todos à sua volta. E essa falsa imagem, que é uma imagem criada por ele, tem que ser mantida, né? Agora, ele vai manter isso no externo, para as outras pessoas. Do lado de dentro da casa, do lado de dentro, a dois, a história é outra. Só conhece o narcisista quem convive com ele. Aí a vítima conhece o cão fugido do inferno. E é só você tratar o narcisista como se ele fosse um narcisista, como se ele não tivesse nada para te oferecer, para você viver mais em paz e dar direção para sua vida. Trata ele como se ele nunca tivesse existido. Pronto. Ele não gosta de abuso, ele não gosta de pisar nos outros, ele não gosta de se sentir superior a você, então pronto. Quem é superior não precisa da vítima para nada. Ele não é o dono do mundo, o dono daquilo que ele cria. Sendo que é tudo mentira, porque ali tudo é mito, tudo é montagem, tudo é personagem. E eu estou aqui para te lembrar, você não é qualquer pessoa. Você não carrega qualquer bênção, você é uma bênção. Então chegou a hora, né, de você viver essa bênção que você se tornou, não só para você, mas para a vida de outras pessoas. Viva isso. Abençoe, honre, valoriza. Sim, mas quem merece ser honrado, valorizado e respeitado. Não pessoas que gostam de tornar a vida das outras pessoas um inferno. Não dê a ninguém o poder de te controlar, de te ameaçar, de te amordaçar, de afundar com a vida da vítima, para fazer com que essa vítima se sinta pequena diante deles. Não, essas pessoas não merecem ser honradas. Seu pai é grande, Deus é maior e ele te ama muito. Certamente ele está reservando uma nova história para você viver. Se abrace, abrace o seu coração. Fiquem em paz. Busquem viver bem. Honre as pessoas que te honram. Planta a sua melhor semente que você tiver. E no tempo certo, o seu jardim irá florescer. Beijo no seu coração. Muito obrigada pela sua presença aqui comigo. E até o próximo vídeo.